Ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda o telefone aqui em São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, psicólogo Dr. Alexandre Bess. Doutor Alexandre, prazer tê-lo aqui. Zangopé, obrigado de novo pela participação, que eu consiga sempre estar nessa casa tão gostosa, tão acolhedora, com a sua competência, com a competência de toda a produção. E bom dia aqui a mesa fantástica que eu estou sendo acompanhado, fui premiado com essa mesa maravilhosa. Né? Enfim, Alexandre Bess é escritor também. Quantas obras, doutor Alexandre? Terminando a 5ª obra agora, um livro de beleza feminina, escrito A Fórmula do Segredo da Beleza Feminina. 4 obras já editadas e estou escrevendo meu primeiro livro de autoajuda, Trazendo o Amor de Volta. O título já tem? Trazendo o Amor de Volta. Sempre na linha do romance, mas esse primeiro livro, não vou tomar muito tempo aqui, que eu sei que o tempo voa e cada segundo é importante. Vai ser um pouco diferente dos outros, não vai ter filme, não vai ter paisagem, não vai ter personagem, como todos os outros das minhas obras, mas é um livro diretamente direcionado ao público de casal, 100% na linha da autoajuda. Nem o Oscar que acabou, você vai fazer referência. Não. Também conosco, doutora Solange Medeiros. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer Solange. é meu, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. É a primeira vez que estou participando do programa, espero que tenha outros convites para outras oportunidades também. Muito obrigada. Senhora é terapeuta? Sou terapeuta de medicina chinesa, isso. Né? Então, a medicina chinesa, ela engloba, né? Normalmente, o que é mais conhecido é a acupuntura, mas além da acupuntura, a medicina chinesa engloba a parte de fitoterapia, a parte de dietologia, a parte de massagem e as práticas corporais, né, que a mais conhecida é o Tai Chi Chuan e o Qigong. Já já a gente detalha tudo isso, tá bom? Ok, obrigada. Também conosco a... Cadê a Luciana? Dormi aqui, você acredita? Não, eu já sei. Eu só queria dizer que eu dormi aqui. Pois é, falta de sono. A Luciana Palombini é especialista em medicina do sono. Bom tê-la aqui. É um prazer, um prazer. É um assunto muito interessante. Você achou que eu não tinha achado? Pois é, eu achei. Falta de sono, né? O sono vem assim de repente? Ou não? Em quem não dorme bem, vem. É? Muito bom. Amanda Bombini, prazer tê-la aqui, Amanda. Bom dia, Zancopé. Que delícia voltar aqui, eu adoro. Obrigada. Você é dermatologista, mas a tua especialidade é cabelo? É isso? É, eu sou especializada em cabelo. Não fica olhando muito para mim, não. Eu estou tentando te convencer a fazer um implante capilar. Vamos ver se até o fim do programa eu consigo. Você é membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, dermatologista, é isso? Sociedade Brasileira do Cabelo é um grupo de médicos que se atentou aos problemas de queda de cabelo que assustam aí tantas pessoas hoje em dia, né? Então, a gente está tentando estudar bastante, cada vez mais, para ajudar as pessoas com queda de cabelo e outras doenças do couro cabeludo. Doutora Luciana Palombini, Associação Mundial de Medicina do Sono, segundo a associação, problemas de sono constituem uma epidemia global que ameaça a saúde e a qualidade de vida, metade da população mundial. O que é mais problemático, o sono ou a insônia? Então, dentro do sono, os 2 principais problemas é que as pessoas estão dormindo pouco e estão dormindo mal. Então, uma coisa é quantidade insuficiente, que não é insônia. Então, existe uma epidemia de privação de sono e cada vez as pessoas dormem menos do que devem. E isso traz inúmeras consequências. E existe uma questão de qualidade ruim, que são pessoas que têm uma qualidade ruim do sono. Aí entra insônia, principalmente, e problemas respiratórios do sono. A apneia do sono, que é a parada, que é associada ao ronco. Aí prejudica a qualidade do sono. Então, realmente, é muito frequente tanto os distúrbios do sono, que é o problema de doenças do sono, como a falta de sono. Então, os 2 problemas estão cada vez crescendo mais. É verdade que tem gente que se recusa a dormir? Tem.
Tem gente que não quer dormir, não quer que chegue o dia seguinte, quer aproveitar, tem muita coisa para fazer e não valoriza o sono. Ao lado dele. É. Só que o problema é que isso acarreta, para começar, uma má qualidade de vida. Sim. Então não adianta você querer aproveitar os últimos minutos, aproveitar muito a vida, mas ter uma qualidade ruim, né? Porque a falta de sono prejudica o humor, né? A qualidade de vida, como eu falei. O doutor Alexandre é extremamente bem-humorado. Ele é bem-humorado. Algumas pessoas lidam bem. Obrigado. Né? Graças a Deus, aonde eu tiver Zancopé, eu deito na cama, 3 segundos eu estou apagado. Impressionante. É. Que bom. Independente de qualquer estresse externo, qualquer problema emocional que eu tenha, nada, no meu caso, eu, Alexandre. Mas cada um é cada um. Mas algumas pessoas lidam melhor com a privação de sono do que outras pessoas. Exatamente. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Né? Na nossa área, por exemplo, a gente vê, tem muitos médicos que ficam aí 48 horas sem dormir e tudo bem, sem problema nenhum. Agora, existem outras pessoas que você coloca aí 24 horas sem dormir, já acabou totalmente. Existe uma predisposição genética, já foi definido um marcador, que é isso. É uma tolerância diferente. Então, tem pessoas que ficam bem, tudo bem. Tem outras que não ficam tão bem. Mas mesmo que nas que dizem que ficam bem, isso a longo prazo faz mal para o coração. Sim. Então, a pessoa está bem, me sinto bem, não tenho sonolência e tal, mas causa um estresse crônico. Então, ao longo dos anos, aumenta o risco para doença cardíaca, por exemplo. Todo mundo fala que tem que dormir 8 horas. Existe um tempo específico? Não existe um tempo para todo mundo. A maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas. Né? Agora, tem pessoas que precisam de 9 horas. Tem pessoas que com 5, 6 horas ficam bem. Qual é o critério? Né? Quem tem um sono adequado tem que acordar bem disposto e tem que ficar bem durante o dia, independente da atividade. Porque o problema é que as pessoas elas se confundem, que elas dizem assim, eu estou no estresse, reunião, eu não durmo. Mas se eu sento no meio do dia para ler um jornal, se eu vou no cinema, eu cochilo, eu fico com muito sono. Isso é sinal de um cérebro cansado. E a televisão diz que é um ótimo remédio para dormir. É péssimo para dormir. Porque, na verdade, assim, depende da pessoa. Para quem tem insônia, a luz da televisão, do computador, a luz azul, estimula, a gente tem um receptor na retina que estimula e inibe o sono. Então, prejudica o início do sono. Mas algumas pessoas relaxam, né, o conteúdo da televisão, ela está estressada e tal, ela vai relaxar. Se ela não tem tanta tendência para insônia, talvez não seja tão... Posso fazer uma Luciana, me apareceu aqui... Mais próximo do microfone. Tá bom. Apareceu uma pessoa para atender. É uma pessoa de aproximadamente 39, 40 anos. Tem uma mãe que é diagnosticada com transtorno de bipolaridade e esquizofrenia junto. Muito bem. Ela, pelo que eu estou vendo, não tem nenhum desses problemas de origem mental. Porém, ela tem um sono muito leve. Essa é uma das queixas dela. É o meu segundo, terceiro contato com ela, então contato muito pouco ainda. Ela alega que a mãe foi tratada por um endócrino, por uma questão ética, não vou falar o nome do endócrino aqui, posso depois te falar quem é, que você conhece. Sem problema. Tá? E esse cara deu remédio para a mãe para emagrecer, anfetamina, fipronona, Plente, por aí vai. Para a mãe. O que a mãe fazia? A mãe tomava o remédio e botava e dava um para a filha. E a filha começou isso com 13 anos e foi até os 33, a filha já está uns 6, 7 anos parada com isso. Então ela alega que quando ela dorme, ela tem que dormir. E se ela acordar por alguma manifestação qualquer, ela não consegue dormir mais, mas ela atribui isso à questão química que foi introduzida nela durante 20 anos. Você concorda com isso? Ajudou isso pode ser muito. Ou não? Pode ser revertido sempre. A insônia sempre pode ser melhorada e o tratamento envolve a parte comportamental e, às vezes, o uso de medicação. Depende da medicação por curto prazo, medicação leve não tem problema. Né? E a parte comportamental é fundamental. Então, a medicação, no caso dela, piorou, ela provavelmente tinha uma tendência, agora ela tem que, com certeza, procurar um especialista fazer uma reeducação que ela melhore o sono dela. Tá. Eu indiquei ela para o neuro fazer as primeiras checagens neurológicas, então já foi pedido uma RNM, ressonância, né, magnética, já foi pedido eletro e uma série de exames de sangue, que acho que é legal para esse primeiro contato. É bom para excluir a pessoa, sempre fica exato, nervosa, exato. Tem uma doença neurológica. Eu sempre falo, faz os exames, você vai ficar tranquilo que você não tem uma doença neurológica. E pode ser tratado. Aí acalma a pessoa, então Desculpa interromper. Luciana, deixa eu só te fazer uma pergunta. Na visão da medicina chinesa, um pouco diferente, o distúrbio do sono
Eles não são só da insônia, da pessoa ficar com o olho estalado, lá que a gente está acostumado, e não dormir, né? Então, assim, também a gente inclui o fato da pessoa demorar muito tempo, a gente deita na cama e fica rolando, demora no mínimo, às vezes, 1 hora para dormir, ou acorda antes do horário. Eu tenho o hábito de acordar às 7 horas, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã e não volto a dormir. Então, isso para a gente também é considerado um distúrbio. Para vocês também? Na classificação dos distúrbios de sono, a insônia é a dificuldade de iniciar, ou manter, ou despertar precoce. Então, tudo isso entra dentro do diagnóstico da insônia. Ah, então tá ótimo. O problema de tudo isso é que as pessoas acabam não conhecendo a especialidade. Então, era o que a gente estava comentando anteriormente. Elas acabam não procurando o médico correto e não têm a orientação correta, né? É o mesmo que acontece comigo com o cabelo, por exemplo. A pessoa passou por vários médicos e não foi orientada corretamente. E acaba que ela fica frustrada, não consegue um tratamento bom. E ela precisa de uma orientação. E aí a pessoa acaba até entrando em depressão e tendo os problemas mais sérios de saúde, né? Então a gente sabe que o sono, além de ele ser reparador, ele é o reparador na parte da nossa estrutura, dos nossos órgãos estruturais. Então, assim, se eu não consigo dormir, né, e repor a minha energia, repor toda a minha estrutura de todos os órgãos, no dia seguinte a gente não tem as nossas, que a gente chama de nossas funções, né? Então a gente fica realmente mais sonolento, a gente fica mal-humorado, não consegue ter as atividades, né? E pela medicina chinesa, que a gente chama do nosso Qi, né, que é a nossa energia vital, que a gente, nosso corpo, ele não flui. Então, realmente, é um transtorno muito grande para o nosso corpo a falta de sono. Doutor Alexandre, esse quadro faz com que as pessoas o procurem? Uma das minhas especialidades é a ansiedade. Eu vejo que você tem alguns componentes de sono ligados à ansiedade noturna, que seria o quê? A própria insônia. Pesadelos, o pesadelo ele pode ser, não sei se ela concorda, mas o pesadelo ele pode ser tanto emocional, quando você tem um transtorno de terror noturno, que seria a exacerbação máxima de um pesadelo, você acorda aí afoito, com falta de ar, porque você teve ali algum componente cerebral que manifestou esse sonho, ou quando muitas pessoas comem e vão dormir e acordam com regurgitação. Isso também é um erro muito grande, né? Eu já indico para gastro, e o cara ali toma o seu Digesan, toma sei lá o quê, dado pelo médico, evidentemente, e vai embora. Agora, a insônia também pode ser vista como uma das manifestações de ansiedade, independente de qualquer outro componente. E o Freud falava uma coisa muito legal, que o sonho, eu sigo a linha da psicanálise, o Freud falava que o sonho é o guardião do sono. Não existe sono sem sonho. Você não deixa de sonhar um único dia na sua vida. Basta você ter a censura para lembrar do sono, do sonho que você teve no seu sono, né? E esse momento de crise que o país vive leva muita gente ao doutor Olha, Alexandre? Zancopé, a gente precisa ter muito cuidado para comentar por causa de processo. Se eu pudesse falar aqui na TV o que eu acho desse governo, eu acho que amanhã eu estaria preso. Não, eu entendi, eu sei, eu vou chegar lá. Né? Eu acho que existe ali um egoísmo muito grande. Eu acho que o país é um país fantástico. Eu que tive a oportunidade de morar fora por 4 anos, 2 anos na Califórnia, 2 anos em Miami. Quando você volta para o seu país, você gostaria que o seu país fosse aquele país que você vê lá fora, porque a gente tem condição para isso aqui, entende? Você não precisa ter uma série de coisas que tem aqui, mas eu acho que o egoísmo dos governantes que estão aí, a perda de poder que eles não querem, né, a arrogância política, independente do partido ser de cor vermelha, branca, azul, verde ou amarela. Acho que não é essa a questão. É a questão da consciência que falta nos políticos brasileiros e saber que o político é para o povo. Então, assim, houve aí realmente muito roubo, que a gente está sabendo que houve, e essas questões todas, o que acontece? Repercute diretamente no povo, gerando ansiedade e depressão externa. E justamente por um motivo que a gente é inoperante, a gente é ineficaz contra eles, a gente não pode fazer nada. O que pode fazer são essas manifestações todas, né? Porque houve muita coisa assim. Eu atendi algumas pessoas do governo, não posso falar o que eu sei, mas assim, é muito triste ver o que acontece com o nosso país. Mas assim, eu nunca vi uma situação tão deplorável, tão tétrica como está acontecendo hoje. E eu desejo realmente a esses políticos o pior que possa acontecer, não só aqui, eu como bom católico que sou, que padeçam no inferno quando morrer e fiquem por lá. Eu acho que é o máximo que eu posso dizer, né? Não só aqui na vida presente, mas que assim, que morram mesmo e vão para o inferno e fiquem por lá. Desculpa a minha expressão, Zancopé, mas não tenho o que falar. Eu acho assim, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, perdendo seu emprego. Aí você está chegando no ponto que eu estou querendo a informação para aqueles que nos acompanham. Sim, o reflexo disso
no cidadão. Péssimo, porque a pessoa perde o seu emprego, ela já tinha um sustento familiar, ela não consegue abarcar esse sustento familiar, é criança perdendo escola, é gente perdendo condições de vida que já tinha uma vidinha ali, mais ou menos, não com luxo não, mas mais ou menos programada. Aí você vê empresas indo embora, empresas estrangeiras deixando de investir aqui no país, o dólar subindo, porque o dólar subindo não é só você viajar, é o pão, é tudo que aumenta, né? Trigo e por aí vai, cereal. Enfim, então eu acho que assim, existe uma omissão do governo em querer se manter num governo que não existe mais governo ali. Para que fazer isso com o povo brasileiro? Eu acho que realmente o que aconteceu aqui domingo nessas eleições foi fantástico, deveria ter acontecido muito mais, o placar deveria ser 500 e pouco a 0 e não a 100 como aconteceu, entende? E que o Senado realmente honre esse voto popular, porque quem tirou o governo não foi a Câmara, é a manifestação popular, sim. Entende? Então, assim, é muito triste você ver acontecer isso no seu governo, num país que não tem lei, e as leis que tem são pouco cumpridas, né? Então, que realmente as pessoas possam aí se preparar, tentar mudar as suas alternativas, procurar explorar algum outro campo profissional para que possa aí sanar o emprego que lhe foi tirado por uma questão mesmo de controle governamental, que as empresas mandam embora, óbvio, começa uma crise louca e todo mundo começa a perder o emprego e gera ansiedade, gera depressão, de um motivo específico, não é uma depressão interna ou externa, mas uma depressão que é gerada por uma política governamental zerada, totalmente falha e omissa, e principalmente de caráter egoísta com o povo. Né? Então é muito triste isso, mas o que o povo pode fazer? Procurar alternativas para que realmente possa aí pagar a sua escola, pagar a sua comida, viver como o povo sempre quis viver, não é comprar grandes coisas ou viver em luxo, mas sim o povo viver como o povo brasileiro merece, que é o melhor povo do mundo, não é porque eu não estou puxando o saco de ninguém. Né? O Brasil é realmente um país excepcional e negativamente excepcional na questão governamental, perfeito. Infelizmente. Amanda, normalmente, quando a gente fala de calvície e queda de cabelo, a gente se refere ao homem. Mas as mulheres também são atingidas por queda de cabelo, só em casos excepcionais? Pela queda de cabelo de padrão genético, o senhor quer dizer? 5% das mulheres têm a queda de cabelo por padrão genética, que é a chamada alopecia androgenética, né? Fora as outras causas de queda de cabelo, que também são infinitas. Uma delas a gente pode colocar aí o estresse, né? Que todos nós brasileiros estamos passando. Então, o estresse também é uma causa de queda de cabelo. Mas para você dizer que é só estresse, é necessário a gente fazer toda uma investigação antes para ver se não tem nenhuma outra doença, porque existem muitas doenças também que podem gerar queda de cabelo, deficiências de oligoelementos, enfim. E para poder investigar o porquê dessa queda de cabelo, né? Mas não é comum que as mulheres fiquem como a gente encontra os homens na rua, com aquela testa enorme, aquele negócio. O pior é que é comum, Zancopé. Depois que a gente conversar aqui, o senhor começar a reparar na rua, vai começar a ver muitas mulheres com uma rarefação no couro cabeludo. Ela não é essa rarefação lateral que os homens têm. Ela é mais central, mas tem muitas mulheres, sim, com rarefação de padrão genético, sim. Que é aquelas mulheres que ficam parecendo cabelo de boneca, né? Que fica, exatamente, fica falha aqui exatamente, no meio, não é isso? Sim. Se a gente mas começar é uma percentagem muito reduzida. É menos do que os homens, forma. É menos do que os homens, mas tem bastante. Eu recebo muita mulher no consultório com queda de cabelo de padrão genético. E pode ter certeza que isso incomoda muito a mulher. Acaba com a autoestima da mulher, né? Não tenho dúvida. Porque os tratamentos seriam semelhantes? Depois, me parece que depois que o cabelo foi embora, ele não volta. Né? A não ser que você guarde numa caixinha. Depende. Se não perde os cabelos. Se já tiver atrofia do folículo, realmente aí não volta, é irreversível. Aí dá para fazer o implante capilar. Porém... já vai lá semana que vem. Porém, eu só consigo falar se vai ter uma melhora depois de uma avaliação, né? Perfeito. Ô, Amanda, esses produtos que normalmente a mulherada usa no cabelo, né? Que tem formol ou pintar muito o cabelo, isso também prejudica? Isso o prejudica folículo? Muito, queima? sem dúvida.
tanto o folículo quanto a haste capilar. E o grande problema disso é que a gente não sabe o que realmente tem. O que tem dentro do produto. Do Eles falam que às vezes não produto. tem formol, mas não. a O gente seu sabe que tem. cabeleireiro te fala que tem X naquele produto, mas às vezes nem ele sabe de verdade o que tem. Porque não falta informação, né? Falta informação, às vezes eles misturam as coisas, então pode acontecer uma Mas eles não tragédia. tem que ter uns cursos específicos para poder manipular esses produtos? Eles Eu acho que dizem, deveria ter, né? Eu acredito que sim, né? Por isso que eu não passo nada desse Descrédita- químico. eles dizem que sim, né, Zancopé? Eles Mas dizem que sim. existe todo tipo de profissional por aí, então eu sempre contraindico. Perfeito. Mas eu acho, Zancopé, que quem está habilitado a cabelo é dermatologista mesmo. Por mais que o cara tenha feito 1000 cursos, Mas as pessoas não têm essa informação. É que é sempre a falta de informação que exatamente dificulta, né? Eles Falta têm de até boa informação do vontade, sono, né? a falta de Mas, informação exato, sobre não tem o o que é conhecimento. uma depressão, Sim. a falta de informação sobre um monte de coisa. E é o que a gente estava conversando nos bastidores. Então, todo mundo agora tem o Dr. Google, né? Entra lá e tem muita informação real e tem muita informação ruim. Então, antes de consultar, eu acho que tem que ver primeiro a fonte que você está consultando, se é uma fonte idônea, né? Para você não Sobre a cair. medicina chinesa tem muita coisa? Muita. Tem Nossa, muita, tem tem muita muita coisa informação mesmo. ruim, assim. Aí eu começo a olhar e falei, gente do céu, né? Deixa eu só Isso denigre muito tirar a uma dúvida imagem, aqui com a... né? As pessoas já têm medo de agulha. Eu até trouxe uma agulha aqui para as pessoas verem que não é uma agulha de dentista, tá bom, gente? É uma com a agulha bem Solange. fininha. A medicina chinesa, você tem que fazer medicina primeiro? Não, é um... Não, são coisas à parte. Ah, não tem nada a ver Não no- tem nada a Ah, ver. tá. A visão da medicina chinesa é completamente diferente da visão da medicina que a gente está Tá. acostumada no Ocidente. Mas Então, hoje em dia já existem médicos especializados. tem médicos em especialistas, mas você medicina não chinesa precisa também, ter, né? ter a sua formação na área da saúde. A minha primeira formação não é na área da saúde, então eu estou nessa área há 10 anos Tá. e seguindo, então você não precisa ter, porque Tá, o entendi. diagnóstico é feito de uma maneira diferente. Então, pela medicina chinesa, a gente consegue tratar os distúrbios de sono, que estava conversando com a doutora Luciana, dá para tratar também problemas de queda de cabelo, que a maioria das vezes, além do problema emocional, também tem o problema da deficiência de sangue, então pessoas anêmicas. A acupuntura que é não comem bom para direito. sono? Muito, que eu Tem estava até muito conversando com a trabalho, doutora muito Luciana, trabalho, né? é. Então, Tá. dependendo do caso, você precisa saber primeiro a origem, antes de ficar tomando medicamento, que na realidade o medicamento ele vai camuflar. Por um período, eu acho que, dependendo do caso, eu acho que é até aconselhável, mas não que seja, como no caso que você falou, por muito tempo. Tá. Se é uma coisa que não é tão crônica, que tem um período curto, eu acredito que em umas 2 ou 3 sessões de acupuntura a gente resolve. Então, o que eu falo assim, você ficar uma noite sem dormir, porque se amanhã você vai vir falar aqui na TV, porque você tem um vestibular amanhã, tem uma entrevista de trabalho, é uma coisa. Agora, você ficar sem dormir, ver uma coisa crônica, aí realmente é uma coisa que desgasta muito o nosso corpo. E a acupuntura Mas, ajuda bastante. Solange, quando a gente fala em medicina chinesa, a gente imagina logo a acupuntura. Mas não fica só nisso. Não fica só nisso. Então, assim, o mais conhecido aqui, né, é a acupuntura, né? Mas ela engloba as outras 5 coisas, que é a parte de dieta, né? Então, a alimentação que a medicina vê não é só a alimentação no sentido de nutrir o meu corpo, mas o que aquele alimento nutre também a minha alma, Tá. né, a minha mente e a minha emoção. Né? É Se eu tô- milenar, né? Uma coisa, uma então, questão na realidade, a milenar. medicina chinesa ela engloba a pessoa como um todo. Então, eu coloco a parte física, a parte emocional, a parte mental e a parte espiritual. Né? Então, assim, se um deles não está bem equilibrado, é como essa cadeira que a gente está sentada, que tem os 4 pés. Se um deles não está legal, a gente vai ficar meio capenga e você vai sendo afetado pelas outras partes. Então, quando chega no físico, é porque o nosso emocional e o nosso mental já foi afetado há muito tempo. Né? E a O gente- doutor André, a que é gente- psicólogo, ele entende muito bem disso. Né? A Então, gente quando precisa uma ir, a gente precisa depressão ir para o chega- intervalo, mas eu quero que você esclareça só um detalhe aqui, que Claro. essa manchete é: a medicina chinesa ajuda a equilibrar o organismo do fumante, do Isso. ex-fumante. Do fumante e do ex-fumante Do também. fumante? Também. Principalmente do fumante. Mas É eu uma das imaginei técnicas- que fosse para fazer com que as pessoas deixassem de fumar. A principal, a pessoa, antes de ela vir procurar que ela quer fumar, ela tem que querer parar de fumar. Então, assim, os malefícios do cigarro todo mundo sabe, né? Então, assim, é 7%, 7 vezes a probabilidade da pessoa ter um AVC, de ter problemas cardíacos, né? Então, pode causar insônia, causar depressão. Então, assim, é uma infinidade de coisas que o cigarro causa no nosso corpo, né? Então, a pessoa, ela tem que querer parar de fumar. Então, eu acho que esse é o principal gancho. É 50% do tratamento é a pessoa querer parar de fumar. Então, tem gente que fuma e que não quer parar. Sim. Que quer e vai morrer fumando e não quer parar de fumar. Então, aquelas que querem, então a acupuntura é uma excelente terapia.
Nós temos que ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica.
Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Podemos conversar com a Kátia Reis? Ok. Conosco hoje a doutora Luciana Palombini, que é especialista em medicina do sono, a terapeuta de medicina chinesa Solange Medeiros, a dermatologista Amanda Bombini. Eu preciso de 3 óculos. Membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, e o psicólogo e escritor Alexandre Bess. Doutor Alexandre, no início do programa dizia que já está escrevendo um livro de autoajuda. Meu primeiro livro de autoajuda, é. Eu achei necessidade. Todos os livros teus, você tem citações de filmes, locais. Isso, Você é apaixonado por cinema, por novela. Não vivo sem novela, exato. Eu acho que a novela é uma mídia brasileira, né? Eu acho que uma das melhores coisas que o Brasil tem. Amo novela, não vivo sem. Como é que faz? Passou 10 dias na Europa? Não, deixei gravando. Né? Hoje em dia você tem uma net aí que ajuda bastante. Mas eu acho assim, Zancopé, esse meu próximo livro agora, que vai se chamar Trazendo o Amor de Volta, ele vai ser um pouco diferenciado. Talvez eu coloque algum filme, alguma novela. Eu não vou colocar os personagens, porque para você elaborar um romance demora muito. Né? Todos os meus livros são de romance psicológicos, ou seja, eu pego um ponto da psiquiatria, que eu faço psiquiatria clínica também, não sou médico, mas tenho especialização em psiquiatria clínica, pego um ponto da psiquiatria clínica ou da psicologia clínica e discorro ao longo do expediente do livro, junto com o romance. Por quê? Porque eu acho o livro técnico muito chato. Eu já tive que estudar na faculdade livro técnico 100%. O leitor não tem que ler livro técnico. Eu acho que o livro técnico não é para leitor. Então eu ponho um ponto aí superficial, jogo um romance, jogo um filme, para a pessoa se ver na vida dela e, ao mesmo tempo, que ela possa ter contato com os problemas que a aflige no dia a dia, especialmente de relacionamentos, que é uma das minhas especializações. Ela vai ter o quê? Ela vai poder se ver naquele filme, naquela novela, justamente o que acontece na vida dela. Então é fantástico. Quanto tempo você imagina que vai demorar para concluir esse trabalho? Esse de primeira autoajuda? 2 meses está acabado. 2 meses. Não Nossa, precisa que de rápido. ajuda. Que demorasse mais. Demorasse mais tempo. Não precisa de ajuda. 2 meses. ano. Não, eu demoro um livro de 1 ano, um livro de romance puro, do jeito que eu trabalho. Hoje eu estou demorando um livro de 6 a 7 meses para acabar. Então, dentro do seu livro, você coloca citações de alguma novela? Eu descrevo o personagem ou a personagem de filmes e de novelas. E cada capítulo eu abro e fecho com citações, algumas minhas, algumas de filósofos, de políticos famosos, de atores americanos, brasileiros, enfim. Eu faço uma literatura bem diferenciada mesmo. Ok. É quarta-feira, mas o nosso contato com a Kátia Reis, da Escola FIPESP, nesta parceria que temos com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Kátia Reis, boa tarde, Kátia. Conversar com a Kátia. Tá difícil de manter esse contato com a Kátia. Conosco a doutora Luciana Palombini, que é especialista em medicina do sono. Doutora Luciana, a falta de sono pode trazer consequências graves realmente à pessoa? Sim, então Tem a falta relação de aqui, sono fala ganhar peso, mas eu acho que é engordar, é isso? Porque atrapalha o metabolismo e atrapalha câncer também, porque assim a falta de sono a gente sabe que prejudica os mecanismos de defesa, né, o sistema autoimune. Então a defesa fica prejudicada. Então vai desde a parte psicológica, então dormir pouco aumenta transtorno do humor, né, mais irritabilidade, a pessoa fica mais deprimida, prejudica a concentração, memória. Isso a curto prazo, qualidade de vida
concentração, memória e humor. E ao longo dos anos também aumenta o risco de doença cardiovascular e metabólica, principalmente diabetes. Prejudica a pele também, né, doutora? A diminuição da Já foi produção bem de demonstrado colágeno. que a falta de sono interfere sim na produção de colágeno. E aquelas pessoas que são apaixonadas por remédios que fazem dormir? Esse é um problema bem importante, que é o seguinte: o problema do remédio benzodiazepínico, né, o mais tradicional, ele faz a pessoa dormir rápido. Então, pega aquela solução mágica imediata. Só que, inevitavelmente, todos os remédios que fazem dormir levam à dependência e à tolerância. Então, a pessoa vai chegar, se ela não fizer mais nada, ela vai chegar num ponto que aquele remédio não tem mais efeito. E aí ela tem a dependência. Qual é o problema da dependência? Se ela retira, dá um mal-estar tremendo, ela não consegue mais tirar. A qualidade do sono é a mesma, doutora? Não. Eu, por exemplo, que não preciso de remédio nenhum para dormir, e outra pessoa que usa uma medicação para dormir, nós dois vamos estar dormindo igual? Ou... Os tradicionais, principalmente os benzodiazepínicos, que são os mais usados, né? Diminui sono de ondas lentas, que é o sono reparador. Então, não é uma mesma qualidade de sono. Não é um sono tão reparador, né? Não é. Então, o tratamento da insônia hoje nunca é só o uso da medicação. Tem que ter outras coisas. E o dia seguinte da pessoa vira um dia seguinte, eu tenho a impressão que mais lentificado. Ruim. A pessoa acorda, ela diz, acordo meio grogue, eu não fico... Porque o remédio, na realidade, a impressão que eu tenho é que a pessoa fica meio que dopada, né? Ela nem lembra de que ela sonhou nada. Ela fica... Meio é bondade. E aquelas pessoas que falam, olha, esse remédio não está funcionando, eu estou tomando um maravilhoso. Esse é o que tal pessoa, meu amigo está tomando e me indicou. Normalmente meu amigo está tomando. Pega da mãe, do pai, do amigo. Então, assim, quem dorme mal, quem não dorme bem, nunca deve se basear o tratamento só no uso de medicação, em momento algum, porque vai dar problema. A pessoa não vai ficar bem. Mas tem a solução sem a medicação? Tem a parte comportamental, sim. O que acontece? Quem tem insônia sempre faz comportamentos que pioram a insônia, só que aquelas pessoas não se dão conta. E esse comportamento, no decorrer dos anos, cria meio que um automatismo. A pessoa vai no automático e o pensamento já está... Então, existem maneiras hoje de você reorganizar. Então, quando você fala com alguém que tem insônia, ela tem sempre alguma coisa errada que ela está fazendo que ajuda a perpetuar a insônia. Então, o tratamento, a gente vai retirando a medicação aos poucos, com a parte comportamental, ou, se for necessário, a gente substitui por outras que não dão dependência e tolerância, dependendo da indicação. Solange, a medicina chinesa atua nessa área? Atua e ajuda bastante. Estava conversando com a doutora Luciana nos bastidores, e assim, quando é um caso mais simples, dependendo da situação, em 2 ou 3 sessões a acupuntura a gente consegue resolver. Porque como a gente vê, né, essa parte da insônia, né, a mente, que a gente chama de Shen, ela não consegue desligar. Então, assim, a partir das 10 horas da noite seria o horário ideal, né, para a gente dormir. Mas existe o ideal e existe o real. Então, a gente aconselha a pessoa a ir dormir por volta de, no máximo, entre 10 e 11 horas da noite. Não se alimentar de alimentos muito pesados, muito gordurosos, bebida alcoólica. Apesar da a gente achar que a bebida alcoólica dá aquele relaxamento, então, assim, a gente não aconselha estimulantes como o café, chá preto, né? E aí, o que acontece? Essa mente, que era para estar desligada, né, neste horário, né, ela continua ativa. E para a gente vê como a mente, ela reside no nosso coração. Então, quando a gente está muito agitado por um problema emocional, seja uma preocupação, uma ansiedade, uma raiva ou medo, então o coração é quem sente todos essas emoções. Então, o coração ele fica agitado e a mente morando ali, ela continua agitada e ela não consegue desligar. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas elas têm facilidade de pegar no sono, mas não conseguem mantê-lo. Acorda 2 horas da manhã e não consegue dormir mais. E aí entra num ciclo vicioso que a doutora Luciana estava falando. Então, aí elas optam pelo medicamento, esse medicamento não está mais funcionando, e aí entra num ciclo vicioso e não resolve. E aí a acupuntura a gente tenta tirar os medicamentos para que fazer uma coisa mais natural possível, né? A acupuntura, aí a gente mexe também com a alimentação da pessoa, né? Pede para ela fazer atividade física, que a maioria das pessoas que tem insônia não pratica atividade física, né? Então é importante a gente colocar uma atividade física que a pessoa goste, né? Porque ir na academia, fazer uma musculação que todo mundo faz, você acaba fazendo aquilo por obrigação e não por prazer. Então, é importante a gente ter hobbies na nossa vida para tirar o estresse. O hobby pode ser o que for, gente. Pode ser pintar, fazer crochê, cantar, tocar gaita, caminhar na praça, mas é importante a gente ter essa válvula de escape.
Não, e eu acho também importante. Primeiro que a gente tem a parte essa de tratamentos alternativos, eu sempre indico, a acupuntura realmente tem muito trabalho para insônia, mas o problema é que as pessoas hoje em dia falam assim, o problema é o meu estresse e a minha ansiedade. E isso é um erro absurdo, porque não é esse o problema. A vida tem estresse e é bom, tem ansiedade e é bom, e isso impulsiona você. O problema é exatamente o que você falou, a pessoa é estressada, ansiosa, não faz um exercício, toma café o dia inteiro, fuma até tarde, fica no computador até tarde. Então o problema não é o estresse da vida, é o jeito que as pessoas é o estilo de estão vida, levando né? a vida, exatamente. É que todo mundo Estresse quer em uma qualquer coisa lugar, para ontem, né? A gente Sim. não tem tempo para ficar doente, a gente não tem tempo para ver as nossas emoções, a gente quer, quero tomar um remédio para minha queda de cabelo, quero tomar um remédio para o meu medo, e não é assim. Então, é o estilo de vida que a pessoa precisa mudar, né? E Mas, atividade doutora física é Luciana, importante. Sem dúvida. Desculpe interrompê-la, Oi. Solange, mas, doutora Luciana, como fazer para conseguir que o paciente tenha essa alteração no seu ritmo de vida, como a doutora Solange está... Fazer as alterações boas, melhorar o estilo de vida? Como fazer como o paciente melhorar? É difícil. Mas a pessoa que chega no consultório da Clínica do Sono está sofrendo muito, em geral. Tá tudo vai lá. ruim. Quando Tá deprimido, chegou lá, tá ansioso, então, já tá... Então, assim, a pessoa já está tendo uma abertura para mudar, porque quando ela chega lá, ela já está muito sofrida. Tá tudo ruim na vida dela, relacionamento, a profissão, tal, o estresse está lá em cima. Então, vai num ponto tal que a pessoa, sim, algumas... Não são todas, tem pessoas mais resistentes, mas eu sempre falo para o paciente, digo, escuta, ou você está disposto a mudar algumas coisas, ou não tem como eu ajudar você. Tem pessoas que têm sonhos, não vou mudar nada, vou ficar lá no meu computador, celular, não tem como... Eu digo, então não tem como, nós não vamos conseguir melhorar. Conscientização e querer. Exato. Ela tem que ter a O querer é conscientização. 50%. Né? Exato, e querer. Mas se ela não tiver conscientização, não adianta ter o querer. Depois que vai vir o querer. Doutora Amanda, nós estamos numa época em que o clima, aliás, todo mundo aqui, no momento anterior ao programa, se referia ao clima e reclamava do clima. Sim, muito calor, Solange muito veio seco, até pedindo né? água e tudo mais. E eu tô com a garganta ruim, ainda tô meio gripada, a voz ainda tá meio anasalada por conta do clima. A O que umidade esse relativa clima, do ar o que tá esse muito- clima do momento interfere, prejudica no cabelo? Com certeza, essa umidade muito baixa, a falta de hidratação prejudica não só o cabelo quanto a pele. A pele perde a... Eu estou focando mais no cabelo, mas... Sim, claro. É porque é importante falar da pele também, né? Sim. Porque a umidade, a falta de umidade prejudica muito a pele, principalmente as pessoas que sofrem com desidratação da pele, né? Às vezes dermatite atópica, as crianças sofrem muito com isso. Então é necessário que façam uma hidratação não só por via endógena, que é beber a água, como também exógena, passar bastante hidratante mesmo, para não sofrer tanto. E o cabelo também, porque o cabelo fica mais ressecado, as cutículas ficam mais abertas e sofre mais ação da poluição também, né? De vez em quando tem problemas na água da represa, então o tratamento da água aqui na cidade de São Paulo, pelo menos na Zona Sul, tem alterações. Isso prejudica mais a pele, o cabelo? Imagino que com mais cloro a água seja distribuída com... Sim, o cloro é um grande vilão, né? O cloro é um grande vilão, mas diferente do que as pessoas falam, não é ele que deixa o cabelo das loiras verdes, sabia? Não é ele. Isso é um mito, então. É um mito. Ele, na verdade, ele resseca o cabelo e o que deixa o cabelo esverdeado é o cobre. É o cobre que deixa o Mas cabelo vem de onde o esverdeado. cobre? Da água, né? própria Também água. são oligoelementos da água também. Doutor Alexandre, a mesa aqui está maravilhosa. Não, sem dúvida alguma. olha, eu estou mais para observar do que para falar, porque realmente são mulheres belas e inteligentes. Aliás, a inteligência é uma qualidade muito pouco apreciada em algumas mulheres, né, Vancopé? Uma das pessoas olha a beleza... Não, eu também não tenho esse problema. Aliás, uma das características que me atrai muito numa mulher é ela ser inteligente. Entende? Eu particularmente gosto disso. Foi bem. Não, mas Saiu bem. Você saiu Mas é bem, verdade. porque eu já ia discordar. Não, e aí, se eu juntar a beleza com a inteligência, acabou, você ganha na lota. Mas e a obsessão pela beleza que muitas mulheres perseguem? Então, isso vai estar no meu livro de beleza agora, que é um romance também. É um livro que eu já estou trabalhando há 2 anos, quase, porque eu tenho outras atividades, então não dá para você ficar só escrevendo o dia inteiro. Tem consultório, tem isso, tem aquilo, enfim. A obsessão
pela beleza, especialmente a obsessão feminina, é um componente muito sério, porque está ligado diretamente à autoestima dela. E de como essa mulher precisa ou necessita ser desejada. Você tem algumas mulheres que elas não conseguem estabelecer vínculos com algumas pessoas, porque para essas mulheres é muito mais importante que o ego seja alimentado com elogios ou desejos claramente passados no olhar, que vai manter essa mulher muito mais desejada como ela precisa, com uma questão egóica, ou seja, do ego dessa mulher, porque esse ego tem que ser trabalhado, é uma deficiência de criação, mas está aí, pode ser corrigido, mas demora. Agora, o problema é que quando você entra numa obsessão de beleza, o que eu tenho visto por aí é que não tem retorno, porque hoje é um procedimento, amanhã é outro procedimento, depois esses procedimentos leves passam a procedimentos mais invasivos, esses procedimentos invasivos dão aí prosseguimento para que sejam procedimentos mais invasivos ainda via cirurgicamente. Tem como definir essa obsessão por beleza? Alguém que queira uma aparência, é sempre uma aparência. Quando ela nunca vai estar satisfeita, a gente está falando de um distúrbio obsessivo compulsivo na vertente beleza, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, anteriormente chamado de distúrbio, ele é tido por vertentes. Então você pode ter uma vertente sexual, que é no caso do Tiger Woods, né? No caso do Michael Douglas, que conseguiu realmente. O Tiger Woods não conseguiu, o Michael Douglas sim. No caso da mulher, geralmente é a vertente da beleza. Então ela precisa estar ali bela por questões inconscientes. Lembra, tudo que acontece na nossa mente é sempre inconsciente. Freud já falava isso. O consciente não manda nada, ele é apenas um mero portador do que acontece no inconsciente. Eu trabalho com a linha psicanalítica. Então, todos os nossos comportamentos, ações, desejos são explicados inconscientemente. O problema é que para você chegar na origem do que perambula ali nos labirintos do inconsciente demanda muito tempo. Essa obsessão por beleza, ela é muito comum, né? Muito comum. Eu convivo muito Exato. com isso, e pacientes novas que cada vez querem mais e mais. Então, e hoje procedimentos, e hoje tem um fator externo aí que não existia 10 anos atrás, a mídia. Você tem que você tem que estar na mídia, você tem que postar, eu fui lá para a praia, mas você não está interessado em postar praia, por mais que a praia seja linda, não importa qual seja. Aqui no Guarujá, em Saint-Tropez, em Trancoso, não importa. O que importa é o biquíni que você está e como é que está seu corpo. É mais importante. Então, assim, quando você entra num transtorno obsessivo compulsivo, geralmente a psicologia entende que os transtornos obsessivos compulsivos são originários do transtorno de ansiedade, do transtorno de estresse e outras causas ainda não descobertas, como a criação também faz parte e outros modelos que aconteceram com você na infância. Mas o mais importante é você tentar, quanto mais rápido o tratamento começar, mas aí você vai precisar de alguns remédios, sim, acompanhando, como ansiolítico e antidepressivo, não tem como. Tá? Infelizmente, não tem uma terapia não resgata esse problema. Por mais que eu ame terapia, se eu falar que só uma terapia tradicional de divã não vai salvar. Não adianta. Então, tem que ser com psiquiatra, com psicólogo ou psicanalista, para você tentar reaver. Mas, assim, Zancopé, voltando à tua pergunta, quanto mais a mulher estiver nessa toada sem tratamento, a tendência é piorar. Porque, diferente de outros componentes psicológicos, transtornos psicológicos, o transtorno compulsivo obsessivo, a tendência dele é só piorar. Ele nunca retrocede, e sim ele avança. O homem também tem isso? Também tem. Não necessariamente pela beleza, mas ele pode ter outros componentes aí de transtornos obsessivos compulsivos. Não tenho Doutora Solange, nenhuma. uma última pergunta ainda sobre massagens. A medicina chinesa, ela também enfatiza a massagem. Tem. A massagem da medicina chinesa é a Tuiná. Então, a gente também considera ela como uma acupuntura sem agulhas. Inclusive, até trouxe a agulha aqui, gente, porque a acupuntura não é aquela agulha de dentista que todo mundo tem. Então, eu trouxe uma, não sei se a câmera... Deixa eu ver aqui se ela é bem fininha, sim. Então, assim, ela não dói. A gente não tem como O detalhar. dolor não dói, porque ela é subcutânea, Sim. então a gente não vai penetrar a fundo, não é... Às vezes, eu já até vi uma imagem no Facebook que eu achei muito engraçado, né? A pessoa chegando no consultório de acupuntura achando que é um ninja, né? Que vai soltar aquele monte de agulha em cima. Ou como se fosse um porco-espinho. Na realidade, não é nada disso. Então, são agulhas bem pequenininhas, eu não sei se a câmera consegue pegar. Invisíveis, praticamente. Quase invisíveis, né? A doutora Amanda viu aqui. E ela tem... Para quem não tem medo de agulha ou não se sente confortável, a gente também tem a Tuiná, que é uma massagem extremamente relaxante. Ela também atua na parte de insônia, também ajuda no tratamento para quem quer parar de fumar.
também ajuda bastante a relaxar, porque assim, uma dica que eu sempre dou para quem tem problema de pegando esse gancho do sono, né? As massagens feitas assim na cabeça, principalmente assim na região da nuca, né? Até nos camelos a gente vende uns ganchos assim, então aquilo, ele estimula pontos que a gente tem da acupuntura na cabeça que ajudam a relaxar. Tudo para provocar o equilíbrio do corpo. Tudo para provocar o equilíbrio do corpo, né? E uma outra coisa que ajuda bastante com relação à massagem é a reflexologia, são a massagem nos pés. Então, ela também consegue trazer esse excesso de energia que a gente tem, que fica aqui, só aqui em cima. Então, a gente tem aquela respiração curta. Então, a nossa concentração de energia fica na parte superior do corpo. Então, você fazendo uma massagem na cabeça, essa energia desce. E os pés também, ele capta essa energia que está na cabeça. Então, a massagem, antes de deitar, a gente pode mesmo, né, se automassagear, ou então fazer um escalda-pés com sal grosso, se a pessoa, agora nos dias mais quentes, né, então é legal colocar, ou então cidreira, ou então casca de 2 limões na água, uma água morna, coloca o pé ali até a altura do calcanhar e fica ali até a água amornar, não deixar esfriar. Doutora Solange, tem um endereço onde possa localizá-la? Tem, eu fico atendo na Zona Norte, em Santana, na Rua Alfredo Guedes, é próximo à estação do metrô de Santana. O meu site é www.vitrinedebemestar.com.br e o meu telefone é 99376-7637. Grato por ter vindo ao Imagina, eu que agradeço ao convite. Doutora Amanda Bombini, como faço para localizá-la? Olha, a gente está na Clínica CIP, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 4516. Certo? Tem um endereço eletrônico? O número do telefone eu vou ficar te devendo. Tá bom, então. Mas é só procurar no Google que tá lá. Disse que é para não procurar o Google. Não, mas no caso da doutora Amanda pode procurar. É idônea. Clínica Doutora CIP. Luciana Palombini, tem um endereço para localizá-la? O número eu também vou ficar te devendo, mas é o seguinte, eu trabalho... Tem um Instituto de Prevenção Personalizada no Itaim e eu também trabalho no Instituto do Sono, então a pessoa... Grato por ter vindo ao detalhes. Gente que Fala. Doutor Alexandre Bess, quando o livro estiver pronto, não esqueça de nos comunicar. Obrigado de novo pela oportunidade, é sempre uma delícia estar aqui. A mesa foi fantástica, como todas as vezes que eu venho aqui. Né? Você, muito bem com a bela assistente ali, realmente detono muito na escolha e na qualidade dos assuntos a ser falados. Pena que o tempo é muito rápido, então a gente tem que ser muito assim, conciso, né? Não é muito uma prática minha, mas obrigado. Meu site está reformulando, tá? Mas eu vou deixar o telefone da minha assessoria de imprensa, 3672-3500, com a Márcia Estiva. Qualquer menina que atender lá vai estar muito bem orientada. Em breve eu estarei com o site de volta, com produtos à venda no site. Eu estou reformulando o site inteiro. Estou me especializando agora também em conselheiro matrimonial, em consultor de relacionamentos. Né, que eu sou especialista em relacionamentos. É isso. Vamos lá. Gente Obrigado. que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.